Vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje estou aqui gravando de casa, né? Estou recebendo vocês aqui na minha casa, dentro do quarto, né? Bem escondidinha, para ver se eu consigo terminar. Esse é meu quarto vídeo, né? E toda vez eu sou descoberta pelos meninos. Bom, como a gente tinha combinado, né? Para as outras disciplinas, né? Eu já tinha dito para vocês que a gente vai ter essa parte inicial com revisões sobre os conteúdos que foram dados, né, para que a gente volte, relembre tudo que foi trabalhado para dar continuidade aos conteúdos novos. Então hoje a gente revisa o capítulo 1 e o capítulo 2, como são conteúdos ligados, a gente vai ver tudo de uma vez, tá? Não tem estresse não. Bom, então a gente vai começar pela parte de ecologia e depois a gente vai, né, para ter as cadeias alimentares, que também está dentro desse contexto, dentro desse conteúdo. Bom, então, quero que vocês lembrem aí o que seria, então, ecologia. Alguém lembra o que é ecologia? Né? O que é a ecologia? Então, a ecologia é o estudo, né, das relações entre os seres vivos e o meio ambiente e as relações entre os seres vivos entre si, né, uns com os outros. Então, pela palavra, né, pelo estudo da palavra, ecologia viria do estudo da casa do ser vivo. Né, qual é a relação desse ser vivo com o meio ambiente, qual é a relação do ser vivo com os outros seres vivos que ele compartilha nesse local, tá? Bom, 4 conceitos eu trouxe para vocês aí inicialmente, conceitos ecológicos que são de extrema importância, né, para esse conteúdo. Fatores bióticos e fatores abióticos. Para quem lembra da aula, eu frisei muito em cima dessa palavra, e eu falei para vocês que a gente pode se prender a palavra, né? Eu falei para vocês também que era um monte de nomes novos mas eu vou ter que decorar, né? E quando a gente aprende a traduzir a palavra, entender o que a palavra significa, a gente não precisa desse decorar, né? Até porque eu já disse para vocês, tudo que a gente decora, a gente acaba esquecendo, tá? Então, fatores bióticos. Bio significa o quê? Né? A gente já discutiu isso. Bio significa vida. Então, fatores bióticos são aqueles fatores presentes no meio ambiente que apresentam vida. São os seres vivos. Então, gavião, sapo, inseto, planta, peixe, árvore, ser humano, tá? Todos os seres que possuem vida estão dentro do ambiente são fatores bióticos. E os fatores abióticos? Eu também falei para vocês que esse A na frente da palavra significa negação, significa não. Então, fatores abióticos são aqueles fatores que estão presentes no meio ambiente, mas que não possuem vida. Sol, vento, água, solo, rochas, né? Estão presentes ali no meio ambiente, mas não apresentam vida. Trouxe essa imagem aqui para vocês, onde a gente consegue ver os fatores bióticos e abióticos na mesma imagem. Fatores bióticos, então, os canguru, os insetos, os fungos, as algas, o sapo, plâncton, bactérias, protozoários, peixes, a gaivota aqui, ó, as árvores, ok? E os fatores abióticos, aqueles que não têm vida, as rochas, o sol, o vento que está passando aí, a água, todos são fatores abióticos. Mais 2 conceitos que a gente também conversou na nossa aula, habitat e nicho ecológico. Habitat é o local de residência do ser vivo. É onde esse ser vivo reside, habita, se hospeda, né? E o nicho ecológico? O nicho ecológico, a gente poderia dizer que seria a profissão, o currículo do ser vivo. Quais são as características que esse ser vivo tem? O que é que ele faz, tá? Ele tem hábito noturno ou ele tem hábito diurno. Ele é carnívoro, ele é herbívoro. Ele faz dança do acasalamento. Ele não faz dança do acasalamento. Ele tem uma reprodução assexuada. Tudo são características do ser vivo. Então, esse é um nicho ecológico, tá? Bom, a gente precisa organizar os seres vivos. Mas esses níveis de organização ocorrem em 2 momentos. O primeiro é dentro do próprio ser vivo, até construir o ser vivo. E o outro momento é como esse organismo ele vai, né, se relacionar com os outros seres. Como é que ele vai se organizar com outros seres? Bom, todo indivíduo, ser vivo, ele possui a menor unidade morfofuncional,
que são as células. As células é a menor parte do corpo de qualquer ser vivo. Então, quando essas células se unem, elas formam os tecidos. Por exemplo, os neurônios. O neurônio é uma célula. Quando os neurônios se juntam, formam o tecido nervoso. Quando os tecidos se juntam, formam um órgão. Os tecidos que formam lá o cérebro, né, as meninges, os neurônios, formam o órgão cérebro, tá? E aí a gente tem também os sistemas. Quando esses órgãos se juntam, formam um sistema. Por exemplo, nós seres humanos, a gente tem as células, ok? É a nossa unidade básica. Quando as células se juntam, formam um tecido. Quando os tecidos se juntam, formam os órgãos. Quando esses órgãos se juntam, formam um sistema. Sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema sensorial, tá? E aí, quando esses sistemas se juntam, formam o indivíduo, tá? Formam o organismo. E aí, depois que a gente forma o organismo, como é que ele vai se organizar com outros organismos, com outros seres? Hoje eu tenho a participação aqui de alguns ajudantes, né? Eu tenho os coadjuvantes, que são os animais dos meninos. Então, vamos lá. Quando eu tenho um único ser, eu formei o organismo. Esse aqui é um cavalinho da espécie tal, ele é um organismo. Aí chegaram cavalos da mesma espécie, tá? Eles têm as mesmas características, só muda a cor, tá? Claro. Mas ele tem as mesmas características. Então, quando eu reúno seres da mesma espécie, que apresentam as mesmas características, eu formo uma população. Então, aqui eu tenho a população dos cavalos da espécie tal. Ok? Bom, quando eu faço... Deixa eu continuar aqui com os da mesma espécie. Bom, aqui eu também tenho seres da mesma espécie. Vamos considerar da mesma espécie, tá? São os elefantes. Então, aqui eu tenho uma população de elefantes da espécie tal. É uma outra população. Só tem indivíduos com as mesmas características. Quando eu reúno seres, né, populações de espécies diferentes, eu tenho aqui a população de cavalos e aqui a população de elefantes. Quando eu reúno populações diferentes, né, de espécies diferentes, eu formo uma comunidade. A comunidade é a reunião de populações de espécies diferentes. Quando eu reúno essas comunidades e acrescento os fatores abióticos, né, que eu tenho várias comunidades, e ainda acrescentei o vento, a água, a luz solar, tá? Aí eu formo um ecossistema. O ecossistema, basicamente falando, é a união dos fatores bióticos com os fatores abióticos. E a união de todos os ecossistemas forma a biosfera. A biosfera é qualquer lugar do planeta que seja habitável, tá? O planeta como um todo. Uma observação. Essa população de cavalos, né? Vejam que eles são exatamente iguais, né? São de uma determinada espécie. E aqui eu tenho cavalos que possuem características diferentes desse daqui. Eu poderia dizer que isso aqui formam duas ou uma população. O que é que vocês me diriam? O que é que vocês acham? E aí? Bom, seriam duas populações. Lembrem que populações são reuniões, né, agrupamento de seres da mesma espécie. Se eu estou dizendo a vocês que essa espécie aqui é diferente dessa, eu tenho duas espécies, logo eu vou ter duas populações. Mas aí elas são todos cavalos? São, mas as espécies são diferentes. Se as espécies são diferentes, a gente tem populações diferentes também, ok? Bom, aqui é a imagem só para trazer isso que a gente acabou de falar.
né? Aqui ele vai um pouco mais além, porque ele ainda traz, ó, né? Que antes de formar a célula, a gente tem os átomos. Esses átomos se reúnem e formam moléculas. As moléculas se reúnem e formam as organelas, são estruturas presentes dentro das células, até formar uma célula. O livro ele começa a partir daqui. Células que se unem, que formam os tecidos que se unem, que formam os órgãos se unem e formam o sistema forma o organismo. Veja que aqui eu tenho 2 indivíduos da mesma espécie, formei uma população, reuni indivíduos, populações diferentes, né? Que eu tenho 2 espécies diferentes, 2 populações diferentes, formei uma comunidade. Adicionei àquela comunidade os fatores abióticos. A água, aqui tem uma geleira, aqui apareceu a geleira, né? Que não tinha lá. E aí eu formei um ecossistema. E aqui a junção de 2 ecossistemas me formou uma biosfera. Ah, é o planeta Terra, claro. Dentro do planeta Terra, todas as suas áreas são, a maioria das suas áreas são habitáveis. Então aqui é uma biosfera. Então, se eu perguntasse para vocês como seres vivos da mesma espécie se relacionam, eu perguntei isso na sala, vocês disseram para mim que era através da reprodução, né? Mas como é que seres de espécies diferentes se relacionam? Através da fonte, né, da captura de alimento, através da alimentação, tá? Seres vivos de espécies diferentes, eles vão se relacionar em busca de energia, em busca de alimento, né? Aqui a gente tem 2 imagens, uma onça se alimentando de um cervo e um cavalo se alimentando de capim, de vegetal. E é aí que a gente entra no conteúdo de cadeias alimentares. Bom, antes de a gente falar de cadeias alimentares, a gente precisa entender que existem 3 tipos, né, de classificações para uma cadeia alimentar. 3 tipos de classificações para a cadeia, não. 3 tipos de classificações para os seres que compõem as cadeias alimentares, tá? O que? Então, quais são essas 3 classificações? Os seres, eles podem ser produtores, consumidores ou decompositores. O nome já diz tudo, minha gente. A gente não precisa decorar isso, porque o nome te diz, o nome te fala, né? Produtor, aquele que produz, aquele que tem a capacidade de produzir seu próprio alimento, aquele que tem a capacidade de produzir sua própria energia, tá? Quando a gente fala alimento, fica uma coisa muito vaga. Ah, tá querendo dizer pra mim, Rila, que o capim, ele vai produzir um pedaço de bolo para comer. Não, ele produz sua própria energia. Podem produzir de 2 maneiras. Ou a gente tem os produtores quimiosintetizantes, que eles vão produzir essa energia através de reações químicas, né? Através de um elemento químico, carbono, enxofre, ferro, nitrogênio. Ou os fotossintetizantes, que são aqueles que vão produzir sua energia através de uma reação química que usa a fonte luminosa, que usa a luz solar, né? Que faz uma reação que a gente já conhece, que é chamada de fotossíntese. Aqui eu botei para vocês, né, algas e plantas. Eles são os produtores, né? São os seres autotróficos. A gente também trabalhou essa palavra em sala de aula. Seres autotróficos são aqueles que têm a capacidade de produzir sua própria energia. E seres heterotróficos são aqueles que vão adquirir sua energia, hetero vem de diferente, né? Através de seres vivos diferentes dele. Autotróficos vem de autônomo, autossuficiente, né? Esse auto significa si próprio. Ele mesmo produz sua própria energia. E os consumidores? A gente tem consumidores de 3 tipos, ou mais de 3. Primário, secundário, terciário. Depende de quantos elementos, né? Quantos seres a gente vai ter dentro da cadeia alimentar. E os decompositores, tá? Vou explicar um por um. Bom, os produtores, eles vão produzir sua própria energia. Então, eles sempre, obrigatoriamente, vão estar na base da cadeia alimentar. Eles são o início de tudo. Não tem como existir o resto da cadeia alimentar se a gente não tiver o produtor, tá? Consumidor. Quando é que o consumidor ele vai ser um consumidor primário? Os consumidores primários geralmente são herbívoros, né? Que são aqueles que se alimentam diretamente de quê? De plantas, tá? Então, o consumidor primário é aquele que se alimenta primeiramente do produtor, diretamente do produtor. O consumidor secundário é aquele que se alimenta de quem? Do consumidor primário. O consumidor terciário é aquele que se alimenta de quem? Do consumidor secundário.
quaternário se alimentou do terciário. E os decompositores, eles são representados por fungos e bactérias que eles não têm um encaixe, uma ordem para se incluir na cadeia alimentar. Por quê? Porque ele se alimenta de matéria orgânica morta. Então, qualquer um desses aqui, né, que morrer, vai servir de alimento para o decompositor. Tá? Então, ele pode se encaixar aí em qualquer parte da cadeia alimentar. Basta morrer, que ele vai lá e decompõe a matéria orgânica. Ele é quem faz o ciclo, né, da matéria orgânica. Ele decompõe a matéria orgânica, devolve para o solo, né, que vai servir de alimento lá para os produtores de novo. E aí ele fecha o ciclo da matéria. Cada elemento, cada ser da cadeia alimentar é chamado, né, de nível trófico. Por exemplo, os produtores é o primeiro nível trófico. O consumidor é o segundo nível trófico. O consumidor primário. Consumidor terciário. Consumidor secundário, desculpa. Terceiro nível trófico. Consumidor terciário. Quarto nível trófico. Né? E assim por diante. Eu trouxe uns exemplos de algumas cadeias alimentares. Aqui a gente tem, né, um vegetal. Ele é autótrofo, ou seja, ele produz seu próprio alimento. Ele é o produtor da cadeia alimentar. Ele é o produtor e ele faz isso através do recebimento da luz solar. Então, ele é um produtor fotossintetizante. E aí, ele serve de alimento. Toda vez que você quiser representar uma cadeia alimentar, você vai usar essas setinhas. E a borda, né, que tiver a seta em si, significa serve de alimento para. Então, o produtor, né, no caso aqui é o vegetal, serve de alimento para o inseto, que serve de alimento para, ó, setinha lá, o sapo, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para o gavião, que todos eles aqui servem de alimento para os decompositores. Aqui tem uma cadeia maior, né, onde a gente se inclui. Aqui a gente tem o produtor, que vai servir de alimento para a vaca, que é o consumidor primário. E nós, seres humanos, vamos ser os consumidores secundários. Por quê? Porque a gente está se alimentando do consumidor primário. E aqui a gente tem fungos e bactérias que vão fazer a decomposição, né, de qualquer um desses seres, né, que morrerem, tá? Outra cadeia alimentar. Aqui eu trouxe 3 exemplos distintos. Eu trouxe uma cadeia alimentar aquática, onde a gente vê o consumo da alga por um caramujo, que serve de alimento para o peixe e que vai servir de alimento para a garça. Aqui, a mesma coisa, né? A planta que serve de alimento para o inseto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para o gavião. E por último, a mesma coisa, né? Um cereal que serve de alimento para um rato, que vai servir de alimento para a cobra. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre pirâmides ecológicas. A gente tem como representar essa cadeia alimentar em pirâmides, tá? Só que essas pirâmides, elas têm uma característica específica cada uma. A gente tem 3 tipos de pirâmides que o livro aborda. É a pirâmide de números, pirâmides de massa ou biomassas e a pirâmide de energia. A pirâmide de número, ela representa o número total de seres envolvidos naquela determinada cadeia alimentar. Já a pirâmide de massa ou biomassa demonstra que a quantidade de matéria viva em uma cadeia alimentar vai diminuindo, né, desde os produtores até os consumidores de ordem mais elevada. E a pirâmide de energia, ela é bem semelhante à pirâmide de biomassa. Porém, ela vai mostrar que a quantidade de energia diminui de um nível trófico para outro. Por quê? Pessoal, 2 coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, que o fluxo de energia da cadeia alimentar é unidirecional, segue um único sentido, tá? Do produtor para o consumidor lá da mais alta ordem. E ela diminui, o fluxo de energia diminui. Por quê? Ora, vamos imaginar que eu sou uma planta. Uma planta, ela vai produzir sua energia, certo? Através da fotossíntese. Porém, ela vai passar para o seu consumidor primário toda a energia que ela produziu? Não. Ok? O fluxo de energia chega a ser cerca de 1/10 da energia produzida. Então, a energia que eu produzo, produzida pela planta, não vai passar na mesma quantidade, nem maior, para o próximo nível trófico.
pelo contrário, diminui. Por quê? Porque a planta tem seu metabolismo, que também vai requerer energia. Então, ela precisa utilizar energia para crescer, para fazer reprodução. Então, ela não pode, né, passar toda a sua energia para o próximo nível trófico. Então, a quantidade de energia diminui, né, com a passagem a cada nível trófico. Do mesmo jeito que, ó, eu tenho aqui a planta, né, meu produtor. Eu tenho o inseto, que vai se alimentar da planta, é o meu consumidor primário. E eu tenho o sapo, que vai se alimentar do inseto, é o meu consumidor secundário. Posso afirmar que a quantidade de energia que chegou no sapo é a mesma quantidade de energia produzida na planta? Não. É maior? Não. É menor. À medida que eu vou passando a cada nível trófico, a quantidade de energia diminui. A quantidade de energia que chegou para o sapo é a mesma que o inseto possui? Não, porque o inseto também tem suas reações metabólicas para executar. Também tem suas atividades para fazer que vão requerer energia. Então, ele fica com a maior parte da energia e passa uma pequena porção para o próximo nível trófico. Certo? Bom, aqui eu tenho um exemplo, né? Essa daqui é a pirâmide de números, onde ela me mostra a quantidade de seres envolvidas nessa cadeia alimentar. Eu tenho 1000 gramíneas, né? Aquelas plantas que parecem grama. 200 lagartas e 20 pássaros. Aqui eu tenho 2 árvores, 200 lagartas e 20 pássaros. Aí a quantidade diminuiu, não tem problema. Claro que você vai ter, né, numa árvore, uma quantidade de energia muito maior que 1000 gramíneas. Por isso que diminuiu. Aqui é uma pirâmide de biomassa ou uma pirâmide de massa. Ela vai mostrar, né, que a matéria, ela diminui à medida que os níveis tróficos vão passando. Eu tinha 1 tonelada de feno, né, aquele alimento que serve para os boi. Eu tenho 250 quilos de bezerro que se alimentaram disso aqui. E desses 200 quilos eu só consigo passar 80 quilos por homem. Então, a matéria de cada ser envolvida na cadeia alimentar, ela diminui à medida que se vai passando os níveis tróficos. Aqui é a mesma coisa, porém a gente está falando agora de energia, né? Que é medida em calorias ou quilocalorias, como nesse caso. Aqui os produtores, né, eles geraram em energia 4.000 calorias. Quando passou para o próximo nível trófico, foi para 600 quilocalorias, ou seja, ocorreu uma perda de energia. E quando passou lá para o sapo, só foi 40 quilocalorias. Houve mais uma perda de energia. Bom, uma observação, tá? Que eu não coloquei no slide. Que não é observação, né? A respeito das teias alimentares. Quando a gente tem uma cadeia alimentar que pode formar várias cadeias, né? Um aglomerado de cadeias alimentares, a gente forma uma teia alimentar. Por exemplo, a planta, ela serve de alimento tanto para o inseto, né, como ela pode servir de alimento, no caso do capim, tá? Para o boi. Então, aqui, ó, eu já formei 2 cadeias alimentares. Planta, inseto, planta, boi. Ainda posso dar continuidade, né? Planta, inseto, sapo. Planta, boi, homem. Ou seja, eu estou utilizando os mesmos recursos e consegui formar 2 cadeias alimentares. Quando a gente forma mais de uma cadeia alimentar dentro de uma mesma quantidade de seres, a gente está formando uma teia alimentar, certo? Bom, espero que vocês tenham refrescado aí a mente, tenham relembrado tudo, tá? Quem não realizou as atividades do capítulo 1 e do capítulo 2 do livro, né, tem muita atividade. Então, assim, tenta, né, fazer, vai exercitar. E eu também vou deixar umas atividades aqui no plural, umas questões aqui no plural, tá? Para que vocês também realizem e exercitem um pouco, tá? Um beijo para vocês, né? Até a nossa próxima aula, tá? Um bom restinho de dia aí para vocês. Estudem, façam as atividades, por favor, tá? Beijo para vocês.